Para poder dar sequência a esse assunto, Pai amado, que trata da matéria dos dias, nós queremos te louvar, pedir para o Espírito Santo, Pai amado, que nos dê entendimento, abençoe o nosso motor, os alunos que estão pelo caminho, que o Senhor possa trazer de segurança, enfim, que a aula de hoje, como nas demais outras, o Senhor possa, Pai amado, do prazer, ó Deus, do conhecimento, abrir nossa mente e nos fazer entender, para que possamos crescer através do conhecimento da Tua palavra. Sendo assim, nós oramos e te agradecemos em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. 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 Pega uma água aqui, uma água. Amém. 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 Enquanto o nosso irmão pastor André traz ali uma aguinha para a gente, vamos reprisar aqui um pouquinho do que a gente já estudou da aula da semana passada para cá, que nós estamos tratando das abordagens, né? Interpretativas. Isso. Nós falamos na semana passada sobre as escolas escatológicas, que é o entendimento que a gente precisa ter, para que a gente possa ter uma compreensão correta no estudo da escatologia. E assim nós falamos na aula passada sobre a escola idealista, explicamos o que é a escola de interpretação idealista, explicamos também sobre o que é a escola preterista, falamos sobre isso na aula passada, explicamos aí os prós e os contras, né, do preterismo, falamos da escola futurista de interpretação, do texto escatológico, da escatologia bíblica, e hoje nós vamos abrir aqui os nossos trabalhos, nossos estudos, falando da escola histórica. Mas antes, queria deixar aqui uma consideração sobre o que é a teologia, né? Uma frase que me veio à mente sobre a teologia, uma vez que nós estamos estudando teologia. O que é teologia? Eu fiquei olhando aqui para a nossa apostila, que tem 74 páginas, 75 páginas para ser exato, e a gente vê a quantidade de informações que tem aqui. E o que é a teologia? É uma oportunidade que a gente tem de ser exposto a uma quantidade maior de informações sobre um determinado assunto. Então, você está estudando escatologia, o objetivo é o quê? Que a gente estude tudo relacionado à escatologia. Talvez não estudemos tudo, né? Mas que a gente puder fazer o máximo possível, a gente vai fazer para a gente poder ter um entendimento. Amém? Para o Senhor, meus irmãos, Pai, seu pastor, bênção pura, glória a Deus. Como nós estamos dizendo, o que é teologia? O que nós estamos fazendo? Vocês estão aqui fazendo o quê? Vocês estão sendo expostos a uma quantidade maior de informações sobre um determinado assunto. É isso que o estudo da teologia proporciona. Lembrando que, de forma resumida, hoje eu estava ouvindo uma pregação esses dias, e o pastor estava falando que a gente hoje fala de tudo. A gente tem acesso a muita informação, mas a gente não faz uma coisa, a gente não se aprofunda. Então a gente sabe de tudo, porém de forma rasa. Porque a gente não procura se inteirar naquilo, a gente procura conhecer tudo que trata sobre aquele assunto. Porém, se os amados estão estudando teologia, então vocês estão tendo essa oportunidade de que se aprofundar dentro daquele assunto que está sendo abordado. Então, no caso da escatologia, irmãos, é importante a gente saber o que é a escola idealista, conforme falávamos na aula passada, o que é a escola preterista, o que é a escola futurista ou dispensacionalista, tem uma certa semelhança, e o que é a escola histórica, e todas as outras abordagens interpretativas acerca do estudo da escatologia, as formas de interpretar o texto escatológico. Então, irmãos, é uma oportunidade, talvez na escola dominical normal, a gente tem ali aquele momento, aquela oportunidade de estudar, de falar de alguns assuntos, porém a quantidade de informações que são passadas ali acaba sendo o quê? Limitada até por conta do tempo. É possível falar de escatologia em 3 semanas? Em 4 semanas, 1 horinha. Eu estou fazendo um simpósio de escatologia na nossa igreja, na Igreja Nazareno Central de Volta Redonda, todo domingo, das 9 até as 10h30. E a gente está falando ali, tem uma apostila que eu já estou quase no final dela, mas uma apostila bem fininha em relação a isso daqui. Eu estou passando isso, só que é um conhecimento mais resumido. Aqui a gente está tendo a oportunidade de se aprofundar um pouquinho
mais matemática da escatologia. E o que é bacana, o que é bom, que a gente consiga, talvez, considerar todos os aspectos. A gente tem aqui a aula de psicanálise, às terças-feiras, né? Que são 30 meses de curso. Irmãos, são muitas informações. A gente está sendo exposto a conhecimentos que vão, no final das contas, somar para que a gente possa... Olha, eu fiz um curso de psicanálise clínica, só que tem talvez outra forma da pessoa ir lá e fazer, onde ela vai ter um conhecimento raso, talvez não dure tanto tempo. Então as pessoas têm que entender isso. Quando eu estou aqui estudando, eu estou me expondo a uma quantidade maior de informações. E quanto mais informações eu puder ter sobre aquele assunto, melhor para mim. Mais estarei preparado e justificará quando você chegar e falar: olha, eu fiz um curso de teologia, porque eu estudei essa matéria, eu me aprofundei, eu vi quase todas as passagens que tinham na Bíblia sobre o assunto. Eu aprendi que tem várias escolas, várias formas de interpretar, várias abordagens interpretativas. Então eu tenho entendimento. Aí você pode citar: não, eu aprendi sobre idealismo, mesmo que você não guarde, a definição exata dos termos, mas a simples capacidade de poder citar que você estudou esses termos já vai fazer toda a diferença. Entendeu? Então é dentro desse contexto que a gente tem que estudar a teologia. E procure sim gravar a maior parte de informações sobre esses assuntos. E hoje eu estava dando uma meditada na apostila, preparando essa aula para estar aqui nessa noite, e eu fui fazendo uma revisão aqui na apostila, o que eu chamo de revisão. Eu fui observando que tem algumas palavras, a gente vai falar delas aqui, mas o que eu fiz? Algumas palavras são citadas que a gente passa batido por elas, não procura o significado delas. A gente vai falar do significado de algumas palavras que estão na apostila e que a gente às vezes lê a apostila, porém não cria a curiosidade. Uma das coisas que, conversando com o pastor Luiz, que ele trouxe a curiosidade, apareceu meu pastor, boa noite. O pastor Luiz citou, eu peguei para mim isso nessa caminhada que eu estou com o pastor Luiz esse ano, pela misericórdia de Deus, tem sido uma honra para o Senhor de Deus aí. E ele falou uma coisa para mim uma vez: o seguinte, que a gente tem que procurar o significado das palavras, procurar saber o que é aquela palavra, o que diz aquela palavra. Eu gravei isso. Eu já gostava de fazer isso. Só que o entendimento passou me fez entender, poxa, de fato, que às vezes a gente trabalha com as palavras sem, contudo, saber o que elas realmente querem dizer. E isso deixa o nosso entendimento empobrecido. Quando você procura saber, de fato, o significado das palavras, você cresce onde? No entendimento. E você cria a capacidade de reservar, de guardar o que aquelas palavras significam. Às vezes a gente não fica sem entendimento. Na maioria das vezes, faz o pior. Melhor seria ficar sem entendimento. Melhor seria. O pior é o achismo que eu coloco sobre aquilo que não sei. Exatamente. É melhor não saber. Não sei. Não, eu acho, porque a partir desse achismo, você vai criando uma verdade para você. A partir desse achismo, vai se tornando um conceito, uma ideia, uma definição para você. E totalmente errada. Por isso que, às vezes, é muito melhor não saber que está achando determinadas interpretações. Isso eu falo, então, não só em questão de teologia, em questão de psicanálise, na vida mesmo, para não errar. Porque depois isso se torna uma verdade e uma prática para você. Muito bem. Então, irmãos, adentrando aí, hoje nós vamos falar sobre a escola histórica, o método historicista de interpretação do texto bíblico. Vamos lá? Então, pastor, está em qual número da apostila, por favor? Página 22. Obrigado. O historicismo quer dizer nada, não? Página 22. Quer dizer muito. O historicismo é o método de interpretação da profecia que declara que o livro do Apocalipse é um histórico profético da igreja e do mundo, desde o tempo de João até o segundo advento. Se vocês observaram, ao longo aqui do nosso estudo da escatologia, desde a primeira aula, nós citamos o quê? As abordagens interpretativas.
interpretativas, as escolas que existem que interpretam os textos escatológicos, que dão sentido ao pensamento escatológico, porque é importante a gente ter essa consideração. Então, o que o historicismo faz? O historicismo faz? Ele é um método de interpretação da profecia que declara que o livro do Apocalipse é um histórico profético da igreja e do mundo desde o tempo de João até o segundo advento. Vamos continuar aqui para a gente ter mais entendimento. Página 23 agora. Virando a página. De uma forma ou de outra, o pensamento de que os vários eventos preditos não são somente movimentos gerais da história, declara o historicismo. Mesmo eventos específicos, segundo o historicismo, são preditos. Isso inclui a identificação de datas reais do calendário. A gente vai ver também nessa aula que os principais adeptos dessa escola de interpretação são os adventistas do sétimo dia. Se você observar, não sei se você já teve essa curiosidade, mas a Ellen Goldwhite, ela foi uma das profetas do Adventismo, ela é adventista, uma das fundadoras do Adventismo, e ela várias vezes, fazendo contas, cálculos de datas, de coisas que estavam acontecendo no mundo, com base em eventos que estavam acontecendo no mundo, ela ousou determinar datas, por exemplo, até para a volta de Jesus. Jesus vai voltar em tal ano, em tal ano. Por quê? Por conta desse método de interpretação que leva em conta o quê? Os acontecimentos históricos. O que está acontecendo na história da humanidade para o historicista é que desenha o que? O entendimento escatológico. Então, a forma de interpretar a escatologia tem como base os eventos da história da humanidade, que podem ou não, a gente vai ver que tem coisa que pode até, será que está mais para não do que para sim? Tem uma justificativa histórica para aquilo que a escatologia diz que vai acontecer. A gente tem que ter cuidado com esse método. Continuando. Historicistas destacados incluem Begel, Mad, Newton, Eliot e Guinness. O livro profético Fight of Our Fathers, A Fé Profética de Nossos Pais, de Fromm, é um esplêndido compêndio do historicismo e sua apologia, e seu dogma e sua doutrina. A lista os nomes e posições expositórias de centenas de intérpretes. Hoje, somente um pequeno número de eruditos protestantes são conhecidos como historicistas. Esses eruditos se acham somente em grupos isolados. Os mais conhecidos dentre tais grupos são os membros da denominação adventista do sétimo dia. Então, qual é o modelo escatológico dos adventistas? Qual é a abordagem interpretativa que eles utilizam? O historicismo. Essa aqui é a mentalidade deles quanto ao assunto escatológico. Então, quando você for conversar com um adventista em relação ao quê? À escatologia, o que ele vai te dar? Ele vai te dar dados da história da humanidade. É como se eles carregassem, junto com a Bíblia, um livro de história debaixo do braço. É como se eles carregassem a Bíblia e ao mesmo tempo ficassem olhando para as notícias nos jornais, para justificar aquilo que está acontecendo, que está narrado no texto profético, escatológico, principalmente Apocalipse, naquilo que está acontecendo na história da humanidade. Então, aqui, tá vendo? Aqui, isso aqui e tal. Então, eles têm esse entendimento que, com certeza, tem problemas, né? Que não bate muito bem com o que, de fato, quer dizer a história escatológica ou a escatologia bíblica. E quais são os problemas do historicismo? Tinney, deixa eu subir aqui que eu passei. Tinney fez sua crítica ao historicismo. Há várias objeções a uma interpretação do Apocalipse segundo um ponto de vista completamente historicista. Primeiramente, a exata identificação dos eventos da história com sucessivos símbolos nunca foi finalmente empreendida, mesmo após os acontecimentos terem se dado. É razoável supor que durante o lapso de 1900 anos, pelo menos uma porção das predições teriam tido cumprimento, se tivessem de ter algum valor para o leitor do Apocalipse, como uma indicação de seu lugar dentro do processo histórico, deviam ser identificáveis com certeza. Tal, contudo, parece não ser o caso. Os pontos de interpretação sobre o qual a maioria dos intérpretes doutrinários concorda, que podem ser interpretados com tendências,
tanto quanto eventos. Uma vez que as tendências podem ser evidentes em qualquer coisa da história, tais profecias não apontam a nenhuma época. Então, quando eu pego o texto de Apocalipse, da escatologia bíblica, eu não estou falando exclusivamente de uma determinada época da história da humanidade. Não estou falando que isso está acontecendo, não. Isso aqui vai acontecer agora. E é interessante, vai ser citado, que, por exemplo, hoje, a igreja primitiva, vamos imaginar a igreja do século 31, não, a igreja do século 1 não, a igreja do século 33, 30, a igreja primitiva. Jesus morreu com 33 anos, ele começou o processo da igreja com 30. Então vamos lá, aquela igreja, diante daquilo que Jesus falava, diante das profecias de Daniel, qual era o entendimento que eles tinham à luz do entendimento que nós temos hoje? Os eventos históricos que se deram na história da humanidade até aqui são os mesmos que os cristãos primitivos tinham conhecimento? Sim ou não? Eles sabiam da independência do Brasil? Eles sabiam da Revolução Francesa? Eles sabiam do Hitler? Então não faz sentido. Então, para eles, o texto escatológico ficaria sem sentido à luz de eventos que só aconteceram posteriormente. Então, para eles, não faria nenhum sentido. E Deus trabalha assim? Deus trabalha dessa forma. Então, a gente falar que a abordagem historicista estaria correta, ela teria que estar correta também para os cristãos da igreja primitiva. Ela deveria estar, então, à luz da palavra, daquilo que realmente quer dizer o ensino bíblico, está correto, bater, mas não tinha como bater. Só que a gente vai observar que há um esforço do historicista em tentar encaixar aquilo que a Bíblia fala com o que está acontecendo no mundo, talvez até nos dias atuais. Como já dissemos, irmãos, tem gente que consegue enxergar até a queda das torres gêmeas no livro de Apocalipse. Tem gente que consegue enxergar isso. Não, tá aqui, ó, as torres gêmeas. Pelo amor de Deus, gente. É um negócio muito tosco. Entendeu? Então a gente tem que ter esse discernimento. Em segundo lugar, outro erro do historicismo. Em segundo lugar, os intérpretes históricos não têm explicado satisfatoriamente por que uma profecia geral deve confinar-se às fortunas do Império Romano Ocidental. A interpretação histórica destaca principalmente o desenvolvimento da Igreja na Europa Ocidental, pouca atenção dá ao Oriente. Contudo, nos primeiros séculos da era cristã, a Igreja aumentou tremendamente no Oriente e difundiu-se até alcançar a Índia e a China, embora não tenha conseguido uma base permanente em todas as regiões desses países. Se um método contínuo histórico deve ser seguido, deve ter um escopo mais amplo. Então, o que focalizava? O que segundo o entendimento historicista, o que ele focaliza? Ele olha para a Europa. O sentido da profecia do historicista é a Europa. Existe uma outra vertente que vê os Estados Unidos. Olha só. Que olha para os Estados Unidos e vê o que acontece, por exemplo, quando a palavra fala lá em Apocalipse sobre a meretriz, a prostituta da terra, é os Estados Unidos. Tá vendo? Está falando dos Estados Unidos. Historicamente, tá vendo? É os Estados Unidos. Porque todas as nações correm até quem? Correm até os Estados Unidos. Mas a principal, como ele fala, corrente historicista que aponta para o que aconteceu na Europa. Aquela coisa dos germânicos, né, os godos, os visigodos, as nações que foram invadindo o Império Romano, os francos, os nórdicos, aquela coisa toda, então vai encaixando ali. Mas calma aí, a Bíblia, a palavra de Deus, a gente sabe bem que quando ela foi difundida primeiro na Ásia e não na Europa. Olha, onde está o Oriente Médio? O continente não está mais para a Ásia, está mais para o Oriente do que para o Ocidente. Então, se eu encaixar tudo que acontece ao longo da história da humanidade com fatos acontecidos onde? No Ocidente, como é que fica o que aconteceu no Oriente? Não teve igreja no Oriente? Então o Oriente não presta? E o que acontece aqui na América do Sul não tem relevância? Então teria que ter uma forma de encaixar, segundo o método historicista, os acontecimentos relevantes em toda o planeta. Não só o que aconteceu na Europa. Teve eventos relevantes na história da humanidade, na África, na Oceania, no Brasil, nas Américas, em tudo.
Isso então não importa, fica fora do contexto da escatologia. Se o método histórico estivesse correto, teria que ser levado em consideração isso aí. Não deixa cair não, irmão. Iluminei, irmão. Ó, terceiro erro do historicismo. Em terceiro lugar, se o método contínuo histórico for válido, suas predições teriam sido suficientemente claras desde o princípio, como já falamos, para dar ao leitor alguma pista do que significava. Se o fogo e a saraiva da primeira trombeta realmente se referiam às invasões dos godos, que eram povos, né, que estavam invadindo Roma, é difícil ver como qualquer cristão do primeiro século poderia ter entendido a predição de tal modo a ter qualquer valor de sua parte para a sua reflexão, uma vez que naquele tempo ainda não se falava de godos, e nem de visigodos, e nem de francos, e nem nenhum desses povos ainda eram levados em consideração. Então, a gente pode fazer essas refutações aí em relação ao historicismo. Outra coisa, o historicismo não tem aplicação aos primitivos cristãos. Não tem como aplicar o historicismo aos cristãos primitivos. Notem também a queixa de Hendrickson contra um livro historicista de orientação de esquerda. Vamos ler aqui? Sobre minha mesa jaz um comentário recentemente publicado sobre o Apocalipse. É um livro muito interessante. Irmãos, deixa eu falar com vocês. Tem um monte de livros sobre o Apocalipse. Talvez um dos temas mais abordados e estudados seja o quê? A escatologia e o Apocalipse. Se você for na CPAD ou numa livraria evangélica, ou seja, você vai encontrar lá muitos materiais voltados para a área da escatologia. E ainda há muitos livros que poderão ser escritos. Quero escrever o meu, talvez você escreva o seu. Então, é muito material à disposição. Só que o problema é o seguinte, é que nem todo mundo que escreve um livro sobre Apocalipse está, talvez, escrevendo um livro de acordo com aquilo que realmente é. A pessoa está defendendo uma abordagem interpretativa e cabe a você a sensibilidade e o conhecimento para identificar esse livro. Que linha interpretativa esse cara está utilizando para escrever esse livro? Vamos ler aqui. Pode ler o livro. Você está ouvindo uma pregação de um pastor que está falando sobre a escatologia, e são poucos os pastores que ousam entrar nessa temática da escatologia hoje em dia. Mas quando você sentar para ouvir, você tem que ter a capacidade, para quê? Para interpretar, para entender. O que esse cara está falando? Ah, já sei. Essa afirmação que ele está fazendo bate com o quê? Com a abordagem idealista. Isso aí, aprendi lá. Essa informação bate com a abordagem preterista. Pai, seu amigo, Deus abençoe. Essa abordagem que ele está defendendo bate com a futurista, o dispensacionalista, bate com a abordagem histórica, historicista. Então, essa sensibilidade a gente precisa ter. O objetivo aqui é esse. Então, vamos lá. O que Hendrickson disse, com base nesse livro que estava lá sobre a sua mesa? Ó, ele chamou aquele livro de um livro muito interessante. Um livro que considerava o Apocalipse como um tipo de história escrita em antecipação. Então, tudo o que aconteceu foi descrito previamente no livro de Apocalipse. Olha, isso aqui que está acontecendo, está aqui no livro de Apocalipse, capítulo tal, versículo tal. É o jornal diário. Calma, irmãos. As misericórdias do Senhor se renovam todas as manhãs. Só que tem gente que fala que a Bíblia, a palavra de Deus se renova cada manhã. Tem que entender como a gente fala certas coisas. As misericórdias do Senhor se renovam cada manhã. A Bíblia é a mesma. A palavra de Deus é uma só. Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não vão de passar. A Bíblia é uma só, 2000 anos. Se for levar em conta a Torá, se for levar em conta o Antigo Testamento e tudo, tem 5000 anos de história na nossa mão que não muda. Ai daquele que acrescentar um tio. O juízo está descrito. Então não precisa de uma Bíblia atualizada. Claro que a gente tem hoje as versões, a NTLH, a nova tradução de linguagem de hoje, a revista atualizada e tal. Isso é uma coisa, isso é uma questão de tradução, de versão, para poder aplicar melhor o nosso vocabulário diário, as palavras mudam, o português ele vai se adaptando com o passar do tempo. Então a Bíblia precisa acompanhar isso. Tivemos uma palestra na Sociedade Bíblica do Brasil, o pastor Luiz estava lá também.
E eles falaram sobre isso. Às vezes as pessoas não entendem, porque tem várias Bíblias. Não, a Bíblia é uma só. Só que ela tem várias versões, ela tem várias traduções. Mas é a mesma. É uma palavra só. Mas ela precisa dessa atualização em termos de linguagem, não em termos de conteúdo. O conteúdo é sempre o mesmo. A gente não tem que inventar. Só que tem gente que gosta de inventar, né? Bom, considera o Apocalipse como um tipo de história escrita em antecipação. É o que o historicismo faz, né? Descobre nesse último livro da Bíblia copiosas e detalhadas referências a Napoleão Bonaparte, né? A guerras balcânicas, a Grande Guerra Europeia de 1914-1918, ao ex-imperador germânico Guilherme, Hitler e Mussolini. Nosso veredito? Essas explicações e coisas desse tipo devem ser descartadas imediatamente, segundo Hendrickson, que foi também um teólogo que tinha conhecimento da palavra de Deus. Ele diz, essas explicações e coisas desse tipo devem ser descartadas imediatamente. Diga-me, caro leitor, que benefícios cristãos severamente perseguidos e sofredores do tempo de João obteriam de predições específicas e detalhadas concernentes às condições europeias que prevaleceriam cerca de 2000 anos depois? Que relevância teria para eles? Nem uma. Para os cristãos de Antioquia, da Galácia, né, dos Coríntios, isso não faria nenhuma diferença. As igrejas da Ásia, Esmina, Éfeso, Laodiceia, Pérgamo, para elas isso não faria nenhuma diferença. Lembrando que Apocalipse foi uma carta enviada a estas igrejas, que existiam de fato naquele tempo, como cremos literalmente. Bom, o historicismo ignora os ciclos da história. Os filósofos da escola historicista percebem que a história é cíclica. O cristão entende que esses ciclos têm um lugar dentro da linha reta da história que se estende da criação à segunda vinda. Em todas as eras desde Satanás seguem princípios apropriados ao caráter que possuem. E por tal razão que a história se repete conquanto em diferentes graus de desenvolvimento. A luta entre o bem e o mal produz situações semelhantes durante diferentes épocas da história. Se o historicista estrito devesse reconhecer essa natureza obviamente cíclica da história, deixaria de ser um historicista estrito. Por quê? O livro de Apocalipse é a Bíblia, irmãos. O padrão do comportamento humano não muda. Da mesma forma que Adão e Eva agiram no jardim do Éden, nós agimos hoje, da mesma forma. Da mesma forma que Davi agiu, nós agimos. Da mesma forma que Moisés, José, Abraão, Jacó, os comportamentos são os mesmos. Salomão, em Eclesiastes, ousou declarar que não há nada de novo debaixo do sol. Então o que acontece com a Bíblia? Por que ela é tão atual? Não precisa a gente tentar encaixá-la dentro de um contexto histórico. O que faz a Bíblia ser atual somos nós mesmos. Porque ela traz um relato profundo ali do conhecimento de quem nós somos. Então, por si só, ela já traz isso. Ela já está atualizada. Não que haja para isso a necessidade de encaixá-la historicamente numa determinada época da história. A Bíblia não está presa a uma determinada época da história. Na verdade, o que ela faz é acompanhar todo o ciclo do desenvolvimento humano ao longo das eras. E é o que a gente está vivendo hoje também. O historicismo é demasiado extra-bíblico. Ou seja, o que é extra-bíblico? Eu gosto de um termo chamado escatologia extra-bíblica. Por quê? Não tem escatologia só dentro do contexto bíblico. Paz do seu irmão. Não tem escatologia só dentro do contexto bíblico. Tem escatologia nas outras religiões, como nós já abordamos aqui. Página 24, viu? Para os amados aí que estão chegando. Bom, o historicismo é demasiado extra-bíblico. Outra objeção ao historicismo é que requer muito conhecimento extra-bíblico, ou seja, a pessoa tem que ter muita informação daquilo que está acontecendo aonde? No mundo. E se levarmos em conta que o Evangelho é pregado aos... O Evangelho é pregado aos... O Evangelho é pregado aos pobres. Para onde Jesus foi? O principal campo de pregação de Jesus foi na Galileia, a região mais pobre de Israel.
Ele não foi para a Judéia, onde estava a classe nobre. Ele não foi para Decápolis. Ele até foi em Decápolis, mas o foco principal da pregação de Jesus foi a Galileia, a região mais humilde e mais pobre, onde as pessoas eram mais carentes de conhecimento. O que se fala de Pedro? Homens sem cultura, indoutos. Os pescadores do Mar da Galileia, eles eram indoutos. A Bíblia não foi direcionada, né, para pessoas que têm um conhecimento de história, filosofia, sociologia, não. A Bíblia é um livro para ser entendido pelos simples, pelos humildes. Qualquer pessoa na face da terra que pegar um livro da Bíblia, tendo ela ensino médio, ensino fundamental, ensino superior ou ensino nenhum, o livro sagrado, a palavra de Deus está ali para ser entendida pela mais simples das pessoas na face da terra. Então, o conteúdo historicista, a abordagem historicista, força a necessidade da pessoa ter algum tipo de grau de instrução para que ela possa interpretar o que está acontecendo. E a Bíblia não precisa disso. A Bíblia não precisa disso. A simplicidade é tudo. Ah, pastor, mas isso descarta a necessidade da gente estudar teologia? Mas é que tá, né? Você não ouviria essa informação que eu acabei de te dar se você não estivesse fazendo teologia. Não está dizendo que não é para estudar. O que está dizendo é que a gente pode ser, que a Bíblia pode ser entendida da forma mais simples possível. E já falamos aqui, quando se trata de interpretar, vá sempre pelo caminho mais simples. Não pelo caminho mais difícil, como alguns gostam de fazer. Bom, outra objeção ao historicismo que requer muito conhecimento extra-bíblico, que nem todos têm acesso. O estudante da Bíblia deve depender de historiadores, como Gibbon, Dalbiné ou Wiley. Moisés, os profetas e os evangelhos e as epístolas não seriam suficientes? Deveriam ser. Os escritores bíblicos deveriam ser suficientes. A Bíblia, por si só, deveria ser suficiente. Outra coisa, o historicismo ignora a iminência. Irmãos, iminência é um termo interessante que a gente foi pesquisar. O que é iminente? O que é iminente? A volta de Jesus é iminente. O que é iminente? Essa é a grande questão. São palavras-chave. A gente precisa entender. A iminência. Tem coisas que a gente gosta de saber a data exata em que vai acontecer. Mas quando Jesus fala da sua vinda, ele fala de algo iminente. Ou seja, que nós não sabemos exatamente quando vai acontecer, mas teremos sinais que apontarão que está próximo de acontecer. Mesmo que não saibamos exatamente quando vai acontecer. Então, algo iminente é algo que está próximo de acontecer. Não sabemos quando, mas os sinais apontam que vai acontecer, está próximo. Então, o historicismo ignora o quê? Essa necessidade iminente que a palavra de Deus tem. Porque se tudo se encaixa em eventos históricos, se a história... Então, vamos esperar o próximo evento histórico para a gente entender quando Jesus vai voltar. É o que acontece com o Adventismo. Como já falei, Ellen Goldwhite várias vezes marcou data e outros também fizeram a mesma coisa. Não sei se você já viu alguns filmes de seitas, de religiões que criaram suas seitas e datas. E a pessoa viu um filme uma vez. Não, nós vivíamos sem hoje. Em 2012 falaram que não ia acabar ela. Exatamente. Né? Faltava uma profecia dos maias. Mas aí a escatologia essa bíblica. Dentro da escatologia bíblica tiveram grupos americanos, principalmente, que ousaram declarar 1800, vamos dizer, esse período dos 1800, 1700, teve muitos grupos que tiveram essa ousadia. Acho que eles ouviram falar de grupos que se suicidaram. Suicídio coletivo. Se você puxar, eu vi na televisão, meio que chegaram a dormir no passado, teve pessoas que se mataram. Tomaram um negócio lá, não me lembro mais o que é. Eu mesmo fiquei apreensivo com a situação, porque o negócio foi tão assim, divulgado, foi tão falado, e eu estava novo na fé, então você acaba... Ou será que realmente vai acontecer? E aí, se levar em consideração apenas a questão da iminência, isso não acontece. Porque se é iminente, nós não sabemos quando vai acontecer imediatamente. Só vamos saber que estará próximo de acontecer. Agora, quando? Jesus não disse. Nem o Filho do Homem sabe, ele disse.
Não sabe. Mas quando os discípulos, a gente vai falar sobre isso hoje, na segunda parte da aula de hoje, quando se vão até Jesus e perguntam quando estas coisas vão acontecer, Jesus fala o quê? Vai acontecer isso, vai ter isso, vai ter aquilo, e quando estas coisas estiverem acontecendo, saber que está próximo o fim. É iminente, não sei o dia. Pessoal, não seria tão bom Jesus falasse, olha, eu vou voltar dia 30 de outubro de 2022. Irmão, a gente viveria a vida que a gente quisesse viver. E no dia 29 de outubro, meia-noite, a gente dobraria o juízo sobre virtude. Eu errei, eu falhei, pequei, agora entrego minha vida para ti. E pronto, dia 30 você está lá, só esperando mesmo voltar. E está voltando aí. Irmão, se acontecer, eu tenho que rapaz, tem coisa impressionante. Tem gente que ficou em cima do telhado. Tem coisas, relatos sobre isso. De gente nesse tempo, 1800, gente que ficava em cima do telhado, debaixo de chuva, esperando Jesus voltar naquele dia, e que desceu de lá triste, chateado. Isso eu vi no filme, né? Mas que a pessoa tinha essa fé. Jesus vai voltar naquele dia. Só que passou, olha, pô, já está dando meu dia, cara. Cadê Jesus? Vou falar que era hoje. Irmãos, imagina a situação. Mas tudo porque a pessoa ignora o conceito de iminência. Não sabemos a data exata. Sabemos que vai acontecer, percebemos a proximidade, mas não de fato o dia exato que isso vai acontecer. E olha só que coisa, nossa última crítica é mais forte. Os historicistas criam cuidadosos esquemas ou gráficos de cálculos de longo prazo. Os caras trabalham com números. Eles fazem números. Eles fazem contas. 1.260 dias, Daniel falou, mais 1.365 dias, que falou aqui, e eles começam a somar e contar. Daqui até aqui foram tantos anos, e daqui até aqui mais tantos anos. Esse evento vai acontecer em tal ano, e depois desse ano acontece isso aqui, e depois Jesus volta ali. Então eles ficam fazendo cálculos com base em eventos históricos da humanidade, para calcular o advento de Jesus, para calcular a volta do Senhor. Isso é um problema muito sério. Mas esses esquemas negam a clara evidência do Novo Testamento de que nunca foi o ideal de Deus que muitos séculos dividissem os dois adventos de Cristo. De uma forma ou de outra, página 25, né? De uma forma ou de outra, o pensamento de que os vários eventos preditos no livro de Apocalipse devessem ter um lugar num futuro não distante é especificamente declarado 7 vezes como coisas que devem em breve acontecer. A gente lê em Apocalipse 1:1 e Apocalipse 22:6. O tempo está próximo, que a gente lê em Apocalipse 1:3. O bem sem demora, em Apocalipse 3:11, 22:7, versículo 12, capítulo 22, versículo 29 do capítulo 22. 7 vezes é descrito o quê? Que é algo que vai acontecer no futuro não distante. Isso está classificando o quê? A iminência. Em breve vai acontecer. Quando? Em breve. Que dia? Em breve. Que horas? Em breve. Que ano? Em breve. A gente não tem que se preocupar exatamente com o quando, mas com como nós vamos estar quando essas coisas estiverem acontecendo. Qual vai ser a nossa condição diante de quem? Diante de Deus. Porque quando Jesus falava do sermão escatológico, inclusive em Mateus 24, no final ele deixava uma lição espiritual, em relação ao quê? Ao nosso estado espiritual diante desses fatos. Como nós estaremos? Qual será o nosso posicionamento? Referências indiretas à mesma ideia aparecem nos capítulos 6:11, Apocalipse, né? 6:11, Apocalipse 12:2, Apocalipse 17:10. A resposta pessoal de João a essas declarações do breve cumprimento dos propósitos divinos foi: vem, Senhor Jesus, Maranata. Ontem na abertura do culto eu li exatamente esse texto. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Em qualquer um dos vários pontos críticos da história deste mundo, a justiça divina poderia ter proclamado está feito, e Cristo poderia ter vindo para inaugurar o seu reino de justiça. Isso já poderia ter acontecido. Há muito tempo atrás, poderia ter posto em execução os seus planos para a redenção deste mundo.
e até já tê-lo consumado. Assim como Deus ofereceu a Israel a oportunidade de preparar o caminho para o seu reino eterno sobre a terra, quando se estabeleceram na terra prometida e novamente quando retornaram do seu cativeiro babilônico. Assim ele deu à igreja dos tempos apostólicos o privilégio de completar a comissão evangélica, que nós também estamos aí exercendo. Essa oportunidade tem sido dada a nós, comissão evangélica, no sentido de comunicar o evangelho. A igreja foi atribuída essa comissão de ide e pregai o evangelho. Estamos cumprindo essa missão, ou espera-se que estejamos. Embora o fato de que a segunda vinda de Cristo não se baseie em quaisquer condições, a repetida asserção... O que é asserção, gente? Asserção é a afirmação categórica. Bom, que a palavra está aí, mas a gente passa por cima dela e não entende. Asserção, repetida asserção. O que é asserção? A afirmação categórica. A afirmação categórica das Escrituras de que a vinda está iminente. Ou é iminente. Ou seja, o que é iminente? Próximo de... Sem que a gente saiba exatamente a hora exata em que vai acontecer, mas é o que está próximo de acontecer, é iminente. Então, de que a vinda está iminente, era condicionada a resposta da igreja ao desafio de concluir a obra do Evangelho em sua geração. Isso não é nisso que se baseia, ok? Não se baseia nisso. Não se baseia nisso. A palavra de Deus, que séculos atrás declarou que o dia de Cristo vem chegando, conforme nós lemos em Romanos 13:12, não falhou. Jesus teria vindo muito rapidamente se a igreja tivesse realizado sua obra designada. E é interessante, irmãos, que a palavra fala sobre abreviar os dias. Só que dias? Deus tem dado tempo à humanidade para que ela se converta. Irmãos, o plano de salvação de Deus está aí, em vigor, 2000 anos. Todos estão tendo a oportunidade. Despreza quem quer. Quem não quer amar a verdade, infelizmente, depois não vai ter como chegar e falar, mas eu não tive. A graça está sendo dada. A graça está sendo oferecida. Pastor, um dia um pastor também, um professor de escola dominical, dando escola dominical, ele falou, até achei estranho, mas também não quis debater para não criar polêmica também. Tem coisas que você ouve e deixa passar, entendeu? Até porque, por causa do andamento da escola, por causa do horário, aí ia gerar uma polêmica. Ele falou que não acredita. Ele falou, a opinião dele, não acredito que Deus criou o inferno para nós, ser humano. Ele não acredita. Eu também não. E é bíblico. O inferno foi preparado para o diabo e seus anjos. Mas Só que eu estou entendendo o que ele quis dizer. Não, mas ele não quis dizer isso. Ele não saber. Ele quis dizer que os pecadores não tem como um Deus de amor desse lançar ninguém no inferno. Esse pensamento é dos testemunhos de Jeová. Não existe inferno. Não existe um lugar como esse. Só que, irmãos, eu vou pela Bíblia. Eu vou pela palavra. A palavra de Deus diz que não só existe o inferno, mas existe também o lago de fogo e enxofre, onde o inferno será lançado. É uma coisa bem pior, né? Tem pessoas que acreditam e pessoas que não. Eu acredito que Deus já levou pessoas, através de testemunho, sabe? Ele já levou pessoas no céu, já levou no inferno, pessoas indigentes, como a Bíblia diz, pessoas, sabe? Ali falando baseado na Bíblia, as pessoas falando como era o inferno e tal. Então, como que a pessoa pega e fala que não é? Irmãos, acho que o estudo faz isso com a cabeça de algumas pessoas. Espero que não faça para mim, em nome de Jesus. E ele, vou te falar muito, muito, mas é muito mesmo, tá? Muito. A doutora Mary Baxter, a divina revelação do inferno tem a divina revelação do céu. Quem lê o livro fala que ela enxergou lá, viu lá no inferno, lá, isso não está fugindo do assunto. É escatologia também, a gente não vai tratar disso hoje. Mas ela fala que lá viu muitas personalidades conhecidas no mundo lá. Né? Isso é possível? Claro que sim. Se o destino da alma é céu e inferno, conforme a Bíblia dá a entender, ensina e a gente prega isso. Agora, para quem um professor de teologia ou escola dominical vai fazer essa afirmação perante alunos? Acho que não é algo que edifica ninguém. Porque, olha só, se existe inútil, então para que
Né? Se você analisar, eu costumo dizer, pastor, muitas das vezes a gente coloca uma capa de santidade, uma capa que eu sou santo demais, eu não peco, eu não erro, e isso é uma pura mentira, é uma falsa verdade. Isso a gente chama de pecadores, mas a Bíblia diz que aquele que confessa e deixa alcança misericórdia, entendeu? Então, mas se você analisar, para que você vai renunciar a certas coisas? Se eu vou falar de mim, eu não sei se os irmãos concordam, falar de mim. Se falar que o mundo não é bom, eu estou mentindo. Mas a consequência do mundo que não é bom. Entendeu? É igual o senhor falou. Se você soubesse a data e a hora, você ia ficar lá, tranquilinho, né? Já foi falado isso aqui hoje. Você ia ficar tranquilinho, um dia antes você ia lá, se arrependesse. Então, para que criar o inferno, né? Para que a Bíblia ia, já que não é interessada, eu pensei, falei, quer saber uma coisa? A hora já está avançada. Irmãos, quem convence o homem da justiça, do juízo e da misericórdia é o Espírito Santo. Ele convence que Deus é misericórdia, mas que Deus é justiça e Deus também é juízo. O problema é que algumas pessoas consideram só Deus misericórdia, Deus amor, e esquecem da justiça e do juízo. O juízo de Deus ao longo da história bíblica várias vezes foi derramado, e mais uma vez o céu. E detalhe, até no juízo, Deus dá a oportunidade de pessoas se salvarem. Até no juízo. Até no juízo. Por exemplo, na grande tribulação mesmo, a pessoa fala que não vai ter como se salvar. Vai sim. O Evangelho vai continuar sendo pregado nos dias da grande tribulação, conforme o nosso esquema. Bom, o esquema, segundo a abordagem interpretativa que eu sigo. E assim vai ter gente que não vai querer. E assim vai ter gente que vai morrer e vai preferir seguir outras coisas, né? Bom, embora o fato de que... o último ali. Assim a declaração do anjo do Apocalipse a João com respeito à iminência do retorno de Cristo, iminente porque é uma coisa que está próxima de acontecer, mas nós não sabemos exatamente que dia vai acontecer. Para terminar, o reino de pecado deve ser entendida como uma expressão da vontade e propósitos divinos. Deus nunca teve o propósito de delongar. O que é delongar, gente? Retardar, né? Deus nunca teve a pretensão, o propósito de delongar, de retardar a consumação do plano da salvação, mas sempre expressou sua vontade de que o retorno de nosso Senhor não se retardasse demasiado. Essas declarações não devem ser entendidas em termos da presciência de Deus. Presciência, o que é presciência? É saber acerca do que está por vir. O que é a presciência? É um saber acerca do que está por vir. E quem é que sabe o que está por vir? O único é Deus. Ele tem a presciência, ele sabe o que está por vir. Essas declarações não devem ser entendidas em termos da presciência de Deus, de que ocorreria um atraso tão grande, nem mesmo à luz da perspectiva histórica do que realmente teve lugar na história do mundo desde aquele tempo. Então, irmãos, não há atraso. Não há atraso. Há o tempo certo. Deus não se atrasa. O que não aconteceu não era para ter acontecido. E quando tiver que acontecer, na hora certa vai acontecer. Deus não se frustrou. Não, por momento algum. Deus sempre oferece um ideal que é capaz de ser alcançado por completa dependência dele. Lamentavelmente, isso é raramente desconhecido por muitas pessoas, né? Que concluiremos então, irmãos, a respeito das várias escolas de interpretação que existem. Somos gratos a Deus por elas todas, mas nós mesmos praticamos o ecletismo. Assim, irmãos, deixa eu te explicar aqui nós, não é? O entendimento do curso é esse. Ecletismo quer dizer o quê? Que a gente considera todas as abordagens interpretativas em termos de quê? De estudo. Em termos de estudo, mas cada um de nós somos livres para seguir a interpretação, a abordagem interpretativa que melhor nos convém. É claro que seria hipocrisia da minha parte, por exemplo, dizer que, tendo eu entendimento de que uma abordagem interpretativa é mais coerente com o ensino bíblico, que eu não daria uma pista, pelo menos para as pessoas entenderem. Olha, idealista, a Bíblia não vai por esse caminho. Preterista, eu não entendo que a Bíblia vai por esse caminho. Historicista, também não vejo o caminho de Deus aí. Mas a abordagem futurista, ou a dispensacionalista, mais exatamente, é um caminho que parece que tem mais convergência com aquilo que ensina, que parece se aplicar e se encaixar melhor com aquilo que a Bíblia quer dizer em relação ao fim
do mundo em relação ao fim dos tempos. Tem mais coerência. A escola interpretativa, que para mim, no meu entender, tem mais coerência, seria a futurista, né? Ou melhor ainda, a dispensacionalista. Tem gente que divide aqui, né? Dispensacionalismo uma coisa, futurismo outra coisa. Bom, a gente dá graças a Deus por todas elas. Temos que ser gratos por existir a escola idealista. Temos que ser gratos por existir a escola preterista, porque se não existissem essas escolas, e as pessoas que fundaram elas, nós não estaríamos aqui estudando elas. Agora, pode ser que, né, alguém possa ter se perdido porque seguiu fielmente por exemplo, se o cara é idealista, ele espiritualiza demais as coisas. Se o cara é preterista, ele joga tudo pro passado. Se o cara é futurista, joga tudo pro futuro. Mas se ele é dispensacionalista, ele segue as dispensações ao longo da história da humanidade e vê o nível de relacionamento que Deus foi tendo. E hoje nós estaríamos no tempo da graça, esperando o advento do arrebatamento, onde vai começar a dispensação do reino, a dispensação do milênio. Mas se eu sou historicista, eu estou encaixando tudo o que está acontecendo, né, na história da humanidade e calculando o dia que Jesus vai voltar com base nesses eventos que estão acontecendo. Mas isso aqui seria, assim, estar perto do quê? De correr um sério risco, conforme a gente está estudando aqui. Mas ser eclético é igual o gosto musical. Hoje, poxa, a gente ouve só, falando de música gospel, aqui rapidinho, só para entender, tá, gente? Não tem debate. Mas eu gosto de ouvir o pagode gospel. Eu acho bacana. Eu gosto. Se tem um louvor assim, meu irmão, se tem um louvor tocado em pagode, eu ouço. Posso clamar. Eu gosto. Um rock, oficina G3, de vez em quando, eu boto lá oficina G3 e fico lá ouvindo. Aquele rock pesado. Mas de vez em quando eu gosto de ouvir, sabe o quê? Marcos Nascimento. Me amarro no ouvir aquele negão abençoado. Qual é o nome do negão abençoado? Marco Antônio. É o J. Neto. Irmãos, eu digo que eu sou eclético no gosto musical. A minha predileção é por todos. Gosto de todos os ritmos. Eu não vou dizer sertanejo. Rapaz, também me amarro no sertanejo. De vez em quando eu fico ouvindo Dan e Samuel, né? a canção louvor. Pô, tem um louvor bonito. Então a gente não precisa ser estritamente uma coisa. A gente considera todas elas. Paulo disse, irmãos, examinai tudo, retende o que é bom. Então, aqui tem, vamos examinar, vamos estudar, vamos examinar, vamos estudar, vamos examinar, vamos estudar. O que é bom aí? Pelo menos o bom vai ser saber que existe e, se possível, definir. Ó, é assim, assado, aprendi isso. Não é esse o objetivo de estarmos aqui? Bom, devemos ver essas várias escolas de metodologias, página 26 lá em cima. Devemos ver essas várias escolas de metodologias como reflexões fragmentadas da verdade integral. Vejamos novamente a necessidade de afirmar o que é afirmado, mas negar as negações. O interessante é o quê? Em todas essas abordagens tem um quê de verdade, porque todas elas emanam da verdade. Elas podem, num determinado ponto, destoar da verdadeira verdade, mas elas partem da verdade. O idealista, ele é crente em Cristo Jesus? Sim ou não? O idealista, que da escola idealista, é crente em Cristo Jesus? Sim. Não é cristão? O preterista é crente em Cristo Jesus? Sim, é cristão. O dispensacionalista é crente em Cristo Jesus? É. O historicista é crente em Cristo Jesus? É. Todos são alvos da mesma graça de quem? De Deus para ser salvo. Porque tudo emana de onde? Da palavra, emana da verdade. Agora, aqui vai chegar num determinado ponto que um vai por esse caminho, o outro vai por aquele, o outro vai por esse. Mas, de fato, o que a gente quer é chegar a diferentes, né? Caminhos diferentes. Aí, nesse caso, a gente fala aquela frase, né? São vários caminhos, mas aí o problema é que a gente pode afirmar é complicado, né? Todos os caminhos esses vão levar a Deus? Aí eu deixo para o plano de vocês pensar. Bom, mas tem uma última forma de interpretação, irmãos. Tem uma última forma de interpretação. Vamos ver aqui? Devemos sempre começar nossa exegese, nosso estudo, nosso exame da palavra, né, de interpretação da Escritura, considerando as pessoas e tempos a que sua mensagem se dirigir. Para entender o que lhes foi escrito, devemos entender o que para eles significava. E é claro que, por exemplo, o que Jesus falou, por isso que a gente tem 3 evangelhos, 4 sinóticos,
Mateus, Marcos e Lucas. A gente sabe que cada um desses três escreveu para um determinado grupo. Mateus focado para os judeus, Marcos para os romanos, Lucas para os gregos. Então cada um escreveu para um povo específico. Todos eles entenderam da mesma forma? Teve coisas que era mais fácil de entender para um judeu. Por isso que Deus, na sua presciência, ele permitiu que houvesse, né, essas diferentes avanças. Só que teve um que Deus escreveu um só, que é particular, que é o João. Porque João fala a linguagem do amor. Na verdade, todo mundo entende a linguagem do amor. Está ali no Evangelho de João. Não precisa que tivesse outro igual ao Evangelho de João. Mas em termos de... como é que foi o ministério de Jesus? Aqui, Marcos, Mateus, Lucas, está aqui, ó. Então tem três formas de você entender a mesma coisa. Aí é maravilhoso como você vai pregar sobre um determinado milagre de Jesus. O pastor João Palharim tem um livro muito interessante, o Evangelho Reunido. Se você não tem, é um bom livro para se adquirir, principalmente para quem prega. O Evangelho Reunido, o que o pastor João fez? Ele unificou todas as passagens de todos os evangelhos sinóticos. Então o que está escrito em Marcos, Lucas e Mateus, ele juntou, pegou um pedacinho que faltava aqui, um pedacinho que faltou aqui e voltou. Aí você tem um sentido, você não, quando você vai pregar, você já sabe o que está escrito em Mateus, em Marcos e Lucas. Juntou tudo, ficou bacana. E é um material que eu gosto muito e tenho até hoje. Bom, juntamente com isso, reconheçamos a sabedoria de Deus, cujos anos não têm fim e que prometeu nunca esquecer sua igreja. Este é aquele que declarou através de Amós: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. E de forma geral, irmãos, todos nós somos profetas de Deus, no sentido geral. Somos uma nação de profetas. A quem Deus quer revelar os seus segredos, a quem Deus quer revelar os seus propósitos, a quem Deus quer revelar os seus mistérios, né? Bom, certamente este pode ser digno de confiança quanto a que manterá sua promessa. Deus é fiel e vai cumprir sua promessa. Em vista de que Deus nunca muda os seus justos caminhos, e ele será o mesmo em todas as épocas. As obras de Deus sempre refletirão o mesmo selo, conquanto estejam em diferentes estágios de desenvolvimento. Aí entra um princípio que me deu trabalho fazer essa pesquisa aqui. Esse princípio apotelesmático. O que é princípio apotelesmático, gente? O que é isso? É o cumprimento duplo ou múltiplo. Quando eu falo de princípio apotelesmático, eu estou considerando o quê? Que uma coisa tem um cumprimento duplo ou múltiplo. É como se fosse algo que pudesse se repetir de várias formas em tempos diferentes. Então tem eventos na Bíblia que eles aconteceram no século I, mas também aconteceram no século X, mas também aconteceram no século XVIII, e também ainda vão acontecer. Isso é o princípio apotelesmático. Então a gente a Bíblia deve levar o mesmo evento que aconteceu. Não seria o mesmo evento exatamente, mas eventos que têm uma certa semelhança que foram acontecendo ao longo da história da mulher. Por exemplo, na profecia de Mateus 24, lá que fala dos sinais. Guerras, rumores de guerras, pestes, pandemias. É só agora que tem pandemia? Sim ou não? Não. Em 1800 tem febre amarela, morte negra e tantas outras doenças. Guerras. É só agora que nós temos guerras? Não. Teve guerra no século XV, no século X, no século V. Então são os mesmos eventos repetidos. Então não ficou isolado. Por isso que a história, o historicismo segue essa limitação. Porque ele se prende a um determinado momento da história. Só aquilo ali. Sem considerar esse princípio apotelesmático, que considera o quê? O cumprimento duplo ou múltiplo dos mesmos eventos ao longo da história. Pastor, isso certamente tem um propósito, porque está acontecendo coisa. Cabe a gente saber qual é o... Mas tem uma resposta boa para isso aí. Quando eu falo de um evento que se repete várias vezes, mas o que muda? O que vai abrangendo essa questão escatológica? O que a gente vai ver? Esses eventos sempre vão acontecendo. Mas à medida que vai se aproximando a volta de Jesus, eles vão se intensificando. Eles vão aumentando a sua graduação. Eles vão ocorrendo cada vez mais em um número cada vez maior, num grau cada vez maior.
Eu costumo dizer que a religião não faz nada aleatoriamente. Não. Certamente vai despertar o povo da volta de Cristo. Naquela época, em cada época. Então Deus foi deixando, ó, tá acontecendo, tá acontecendo. E todas as épocas tiveram crentes como nós, que olharam e viram sinais. E olharam para os sinais e disseram o quê? Jesus morreu, passou aquela geração. E foi passando geração. Mas todas as gerações tiveram a oportunidade de ler os textos, na época que tiveram acesso, e de considerar, Jesus está voltando. Então, em 1700, teve gente que falava o quê? Jesus está voltando. Em 1500, teve gente que falava o quê? Jesus está voltando. Com base nos mesmos documentos, com base na mesma Bíblia que nós temos. Você está entendendo? Com base nesses eventos, eles também tiveram a mesma esperança. Vamos supor que a nossa geração não seja a geração do arrebatamento. Vamos supor que nós passemos. A gente já cantou aquela canção, né? Que não passe de nós o seu Espírito, que tudo que foi dito a nós venha se cumprir. Vamos supor que não seja a nossa geração, que não sejamos nós. Acredito que somos, mas vamos supor que não sejamos. Virá uma outra geração que, com base na mesma palavra, vai ter as mesmas expectativas que nós temos hoje. Ô pastor, isso é baseado, provavelmente isso é baseado por quê? Porque a Bíblia diz que Deus, ele zela pela palavra dele. Se cumpre. Se Deus prometeu que ia ter peste, maremoto, guerra, essas coisas, então é necessário acontecer, né? Para quê? Para que o povo veja os sinais que o próprio Deus deixou na palavra para despertamento do povo. Igual fome. Fome. Só hoje quem vê fome? Várias épocas teve fome. Na igreja primitiva teve um período de fome. Na época de César, no Império Romano teve fome. E foi assim se repetindo ao longo da história. Eu estava vendo em 1986, uma senhora já avançada em idade, eu não sei qual é o país, mas eu vou ver, eu acho que eu até anotei, pastor. Eu estava vendo justamente a respeito de escatologia, para poder entender melhor a escatologia e tal. Deus deu uma profecia para ela, ela chamou um evangelista, mas eu acho que eu anotei, eu vou dar uma olhadinha aqui e depois eu vou te falar direitinho de que é. Deus deu uma profecia para ela sobre internet, sobre telefone, sobre as coisas que estão acontecendo nos dias de hoje. Vamos chegar lá. E se você já aprendeu, e ela na época não tinha internet, não tinha televisão, não tinha nada, o jornal era no rádio ainda, e o evangelista ficou atemoroso de falar, que ela estava bem lá da idade. Daqui a pouco ele foi vendo até por exemplo, esses países que estão imigrando em outros países. Eu esqueci como é que é o nome, eu sou ruim de gravações, eu tenho que escrever para não poder esquecer. Até isso que você vê que está acontecendo, ela lá atrás, né? Deus já tinha usado a vida dela para poder entregar para o evangelista, para ele falar, porque ele estava crescendo e tal. Eu acredito que teve pessoas sérias que também tiveram revelações. Eu acredito que teve. Acho que essa daí provavelmente foi uma delas. Bom, o princípio apotelesmático vê sucessivos cumprimentos da profecia. Esses cumprimentos atingem o clímax nos últimos dias. Atingem o clímax. Eles foram acontecendo ao longo da história, porém eles atingem o clímax. Ou seja, eles se tornam mais... como é que fala? Intensos, mais fortes nos últimos dias. É provavelmente a melhor ferramenta interpretativa de todas quando a ligamos com os princípios contextuais, gramáticos, históricos e hermenêuticos. E aí nós temos uma outra ferramenta espiritual de interpretação, irmão. Sabe qual é? É a ferramenta espiritual de interpretação. Finalmente é verdade que somente os puros de coração verão a quem? Mateus 5,8. É verdade que os perversos prosseguirão agindo impiamente e nenhum desses perversos entenderá, conforme diz Daniel 12,10. Portanto, todo exegeta, todo estudante da Bíblia deve dizer, a preocupação pessoal, né, gente? Como vai a minha alma? Devemos perguntar, já compreendi o Evangelho Eterno que mudou nosso mundo no primeiro século? Que novamente mudou no século XVI, com a Reforma Protestante, que é o único fator que pode transformar o nosso triste e lamentável tempo. Esse Evangelho já me transformou. Dentro de tudo que a gente estuda, dentro da escatologia, essas são as perguntas que nós devemos fazer a nós mesmos. Né? Quando está bem a minha alma, aceitarei com equanimidade, seja o que os tempos, na providência divina, me reservem.
continuamente ajustarei o pensamento segundo a luz progressiva. Conforme a gente vai estudando, a gente vai entendendo mais de Deus, aprendendo mais de Deus. Esse progressivo vem disso. Mesmo nossas deficiências como intérpretes das profecias cooperarão para o bem. Elas nos situarão em humildade perante Deus, que somente é a verdade. Deus somente pode fortalecer-nos a caminhar nessa verdade. Amém, gente? Vamos parar um pouquinho aqui agora, exatamente. Vamos ali tomar uma água, tomar um café e a gente volta nesse nosso 5º ponto de hoje com o objetivo de terminá-lo até o fim dessa aula, ok? Uma breve pausa aqui para a gente já voltar. Podeis ficar à vontade, vamos tomar uma água? Aqui a gente finda a parte das abordagens, né, interpretativas. Eu vou puxar o bonde? Pô, ninguém levantou, cara? Ah, tá. Não.